Dentro do Segredo é o mais recente livro de José Luís Peixoto. Na obra, o autor relata uma viagem à Coreia do Norte, fazendo assim a sua estreia na literatura de viagens. Trata-se de um olhar inédito sobre o cotidiano daquela que é, porventura, a mais fechada sociedade do mundo. A viagem de José Luís Peixoto foi a mais extensa e longa viagem que o governo norte-coreano autorizou nos últimos anos, passando o escritor português por lugares que há mais de 6 décadas não recebiam visitantes estrangeiros. E José Luís Peixoto é o nosso convidado agora. Boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Prazer. Dentro do Segredo, uma viagem à Coreia do Norte. Como é que conseguiu chegar lá? Bem, a partir do momento em que pensei em fazer esta viagem, que na altura para mim partiu de uma ideia, posso dizer até um pouco inusitada, mas também um pouco ambiciosa, comecei a fazer todas as diligências necessárias para ir, e isto aconteceu cerca de 1 ano e 3 meses antes da viagem efetiva, e foi um período que teve alguns altos e baixos. Na verdade, até muito perto de viajar não tinha a certeza absoluta de conseguir efetivamente entrar. Também houve um momento de algum retrocesso nessa preparação para a viagem, que foi em dezembro do ano passado, com a morte de Kim Jong-il, que lançou o país em algumas indefinições e ficou nesse momento inclusivamente cortada a comunicação relativamente a este assunto. Também houve um aspecto que inclusivamente contribuiu para que a própria escrita do livro fosse algo atribulada, que foi o facto de, por um lado, ter portanto, assinar alguns documentos, por um lado, dizendo que não era jornalista, o que efetivamente não sou, embora tenha algumas colaborações na imprensa. E também, a partir do momento em que ficou claro que eu era escritor, até porque também não havia muita forma de esconder isso, assinando documentos em que me comprometia a não escrever sobre aquilo que visse e que experimentasse na Coreia do Norte. Ora, isso para mim, para já era bastante difícil. A não escrever. A não escrever, exatamente. Eu desconfiava que ia querer escrever sobre aquilo que passasse lá, e ao mesmo tempo, quando cheguei lá, tivesse a certeza. Então, como é que foi possível dar a volta a isso e chegar ao... Havia algumas possibilidades para o fazer. Eu, para já, quando cheguei, comecei imediatamente a ter algum aconselhamento legal acerca desse assunto e a perceber como é que podia fazer. E havia uma possibilidade muito evidente, principalmente para mim, que sou um escritor habitualmente de ficção. Este é o primeiro livro que publico fora da área da ficção. Podia muito claramente utilizar aquela frase burocrática em que diria que se tratava de uma obra de ficção. Isso, embora fosse subentendido possivelmente por toda a gente que não o era. No entanto, isso para mim seria encarado como uma derrota, porque creio que inclusivamente a maior força deste livro é justamente retratar a realidade, o seu caráter documental. Eu ia lhe perguntar sobre isso, porque é raro, são poucas as pessoas que conseguem entrar na Coreia do Norte. Como é que era visto e o que é que viu? Sim. Bem, na Coreia do Norte existe logo à partida 2 realidades muito diferentes, que são a da capital, Pyongyang, e a do resto do país. Na capital, em Pyongyang, apesar de também não serem assim muito frequentes as visitas de estrangeiros, ou ainda menos os estrangeiros que residem lá, que só podem ser diplomatas ou trabalhadores de associações não governamentais, mas para lá desses, são muito poucos, mas ainda existem alguns. Agora, fora da capital, aí são efetivamente muito poucos. E andou por lá? E andei lá, inclusivamente, como referia no início, estive em alguns lugares do norte do país em que efetivamente há muito tempo que não havia estrangeiros lá. Em alguns casos não havia estrangeiros desde antes da Guerra da Coreia, que terminou no início dos anos 50, em 1953. E as pessoas aproximavam de si?
Nesse caso foi onde existiram as reações mais extremas, porque houve algumas circunstâncias em que as pessoas começavam a fugir quando distinguiam que eram estrangeiros, porque eu ia com outras pessoas, alguns talvez a 10 metros, começavam a correr, iam esconder-se. Houve também a reação das crianças que eram, pronto, que talvez tivessem, vá lá, uma outra forma, não é? Também por serem crianças e que nos seguiam em bando, mas que se mantinham a uma distância considerável e que se afastavam se nós nos tentávamos aproximar e que na maior parte das vezes se riam às gargalhadas, completamente, pronto, como se fôssemos alguma coisa de muito fora do comum. Outro mundo. O que as pessoas e eu próprio também me questiono nesta altura, e sei que viu muita coisa e assistiu até às comemorações do centenário do nascimento de Kim Il-sung. Tudo aquilo que as poucas imagens que nos chegam e em que nós vemos é encenado, ou as pessoas estão a participar naquilo com verdadeira vontade? Bem, à partida, houve um livro que levei e que eu já, também por tudo o que tinha lido sobre a Coreia, achava que ia ser uma leitura interessante, mas acabou até por ser por vários outros motivos, mas que é o Dom Quixote. Achei que era um livro interessante, dado o mundo, não é, de alucinação e de encenação em que o próprio Dom Quixote vive, e achei que podia ser também uma boa leitura, sendo que aí também ultrapassei uma regra, porque não podia entrar no país com nenhum material impresso, mas levei o Dom Quixote e não tive problemas com isso. E eu, depois de lá estar, cheguei à conclusão que existem duas grandes encenações. Existe uma para os estrangeiros, muito daquilo que me foi mostrado e que me era dito que fazia parte do cotidiano, porque ainda estive lá um período relativamente grande, percebia que não era. Teve 2, 3 semanas? Sim, um pouco mais de 2 semanas. Mas a grande encenação, aquela que é efetivamente a maior encenação, é a que é feita para a população norte-coreana. Em primeiro lugar, existe toda uma construção do mundo exterior, uma vez que toda a informação e inclusivamente toda a cultura que circula no país é estadual e posso dizer que é 100% propagandística e muitas vezes até de uma forma algo ingênua, e essa encenação parece-me que leva a que justamente exista um assimilar de todas aquelas noções como algo seu. Que eu não posso avaliar as intenções dos outros, mas sinto que tem muito de genuíno, porque é aquilo que está embutido nessas exato, pessoas. É aquilo que as pessoas sabem, é aquilo que elas acreditam, as referências delas são aquelas. Até porque não viram outras coisas. Não, aliás, isso é muito claro, às vezes em áreas que inclusivamente chocam um pouco quando se está perante elas, como seja, por exemplo, a música, onde não existe outras formas de música senão aquelas que são permitidas, ou outras áreas culturais. José Luís Peixoto, e viu muita pobreza ou não? Sobretudo fora da capital e sobretudo nesses lugares que tinham menos visitantes estrangeiros. Aí sentia-se mais, embora acaba por acontecer, essa pobreza acaba por estar presente em muitos lugares. Aqui a capa do livro, curiosamente, que acabou por ser uma fotografia tirada por mim, não sou fotógrafo, mas tive aqui esta felicidade de tirar esta fotografia, que por acaso até estou bastante contente com ela. Foi tirada numa região do país onde justamente a pobreza era muito visível. Até posso dizer assim, em termos de falar quase de curiosidade, que existe aqui um grande buraco na estrada, e esta estrada era um desvio, porque a estrada principal não estava, já não era transitável. Por isso, e aqui quase que tivemos de pegar no carro ao colo para conseguir que ele passasse este buraco. Isso dá uma ideia, né, das condições. Qual é que foi o momento mais intenso que viveu lá? Foram vários, mas eu confesso que
um momento de bastante intensidade para mim, sobretudo depois do grande isolamento, porque a Coreia do Norte é um país onde o contacto com o exterior é muito difícil, não podia levar o telemóvel, teve de ficar na fronteira, é um país onde não existe internet, e ao mesmo tempo esse estar sempre a ser apontado como estrangeiro em todos os momentos, de uma forma muito intensa, fez com que talvez um momento em que para mim fosse mais forte tivesse sido no dia do centenário do nascimento de Kim Il-sung, quando as luzes todas se apagaram para o fogo de artifício, apagaram-se em toda a cidade, e os guias que sempre acompanhavam em todos os momentos deram a liberdade de misturar-me com a multidão e de ver o fogo de artifício. Para já foi uma prova de confiança por parte deles, pouquíssimo habitual. Depois também tive ali um momento em que de certa forma descansei desse apontar permanente. Mas houve muitos momentos intensos. Algum sorriso em algum momento? Sim, muitas vezes. Aliás, senti a população como muito simpática. A comunicação não era fácil, mas não era impossível, ao contrário daquilo que eu imaginava antes de chegar lá. Mas havia uma dificuldade enorme devido à língua, não é? Mas por gestos e por sorrisos, justamente, acabávamos por comunicar. E também muitas vezes com as crianças, até porque eu, nesse período, devido às dificuldades de comunicação e ao facto de ter deixado cá as minhas duas crianças, os meus dois filhos, também estava muito sensível para isso, e acabava também por interagir muito com as crianças que tinham, mas também sinto que as crianças tinham uma espontaneidade diferente. São mais inocentes. José Luís Peixoto, que outras viagens é que prepara? Neste momento, este livro, eu sinto que para mim abre-me uma nova aula naquilo que eu tenho escrito, e confesso que tenho muita vontade de escrever mais livros neste registro, que é um registro que, sob o ponto de vista do estilo, é mais do âmbito da crónica, tem alguma coisa a ver com jornalismo, e assumo isso sem qualquer problema, porque inclusivamente respeito muito o jornalismo e sei que é uma área da escrita com uma nobreza importante, e sobretudo também nesta área da escrita de viagens, porque eu sempre gostei muito de viajar, e sinto que a viagem tem muito que ver com aquilo que é a própria escrita e com aquilo que é a própria vida, que é no fundo a matéria central de tudo o que fazemos, não é? Ficamos a aguardar então outras viagens que muito obrigado. Venha a fazer. José Luís Peixoto, Dentro do Segredo, uma viagem na Coreia do Norte. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Muito obrigado, igualmente.